Oi, turma, tudo bem? Como vocês estão? Estão se cuidando? Então, mais uma semana de aula, mais uma aulinha pra gente, hein? Essa semana eu vou falar para vocês então sobre algumas regrinhas de conta, já que a gente está trabalhando com continhas, né, com finanças e tudo mais, então eu vou explicar um pouquinho mais sobre porcentagem, regras para arredondamento e também eu vou mostrar como a gente pode utilizar a calculadora. Então, vamos para a aula. O uso da calculadora. Vocês já devem ter entrado em contato com esse modelo, com algum outro modelo de calculadora. Mas a questão é a seguinte: quando a gente escreve os números, né, por extenso, a gente tende a utilizar o ponto e a vírgula, como nesse exemplo que eu estou deixando aqui para vocês, né? 2000.100,00. Né? E aí a gente tem a noção de que esse valor ele se refere a R$ 2.100. Já na calculadora, a gente digita direto, né? E o ponto, ele fica, então, para caracterizar o que seria a vírgula. Como é esse caso aqui, a gente escreve direto 2100.00, né? Que é para entender que ali esse 00, na verdade, se refere à vírgula, e não que eu estou aumentando, né, o valor do meu número. Na calculadora também, a gente não precisa escrever a fórmula inteira. Então, nós fizemos nas aulas passadas os exercícios sobre juros simples, compostos e regra de 3. Certamente vocês utilizaram a calculadora para resolver os exercícios. Então, a gente pode escrever, né, na calculadora 2.100 vezes 0,15. Eu vou ter um resultado? Vou, com certeza. Né? Mas muitas vezes eu não quero saber este valor isolado. Né? Eu quero saber quanto que é esse 15% a mais, a menos. Enfim, eu posso na calculadora escrever dessa seguinte forma aqui que eu deixei para vocês. 2.100 vezes o 15, eu coloco o número 15 direto e aperto o símbolo da porcentagem, tá bom? Porque aí quando eu utilizo esse símbolo, vocês podem até ver que essa calculadora aqui, ela tem o símbolo da porcentagem. Então, assim que eu efetuar essa conta, que eu apertar o símbolo da porcentagem, ele vai me dar um resultado de 315. Né? A gente também pode escrever e fazer contas maiores de uma única vez. Então, assim, eu posso fazer este valor, eu quero saber quanto que é 2.100 mais 15% de 2.100. Né? Então, primeiro, como que a gente fazia antes? A gente descobria quanto que é 15% de 2.100, que é esse 315, e depois efetuávamos uma conta de soma, 2.100 mais 315. Né? Na calculadora a gente pode fazer essa conta direta, a gente pode colocar 2.100 mais, né? Afinal é uma adição, 15 e apertar o símbolo da porcentagem, que ele vai me retornar já a soma, né? A resolução do meu cálculo direto. Então eu quero saber quanto que é 2.100 mais 15% de 2.100. Ele vai me dar o total de 2.415. Também funciona para conta de menos e por aí vai. Uso da calculadora no computador. Né? No computador, então, nós podemos utilizar a calculadora científica. Né? Nela há outras opções, como a possibilidade de calcular funções, logaritmos, raízes e outras. Né? Mas como nós utilizaremos ela para calcular, por exemplo, os juros compostos? Né? Então vamos retornar às aulas das semanas anteriores, né, em que nós vimos que juros compostos se calcula da seguinte forma: M de montante é igual a capital vezes, aí nós temos entre parênteses, 1 mais I, né, sobre N, que aí é o expoente. O N, então, ele é equivalente a uma potência. Então, para escrever isso numa calculadora uma calculadora do computador, nós precisamos utilizar o símbolo do circunflexo, que ele entende, né, na linguagem de programação, na linguagem do computador, ele compreende que esse circunflexo, né, está dizendo que o número depois dele é um expoente. Tá? Então, para a gente conseguir utilizar essa fórmula dos juros compostos na calculadora do computador, nós precisamos utilizar o símbolo do circunflexo para dizer que o número
que vem depois, ou seja, esse 4, né, ele é um expoente. Então, na fórmula do computador, vai funcionar da seguinte forma. Eu vou pôr 2.100 vezes, né, vou pôr a taxa de 15%, né, em quanto tempo, né, qual período? De 4 meses. E o computador vai me retornar este valor aqui, 3.672,91. Ainda uma outra forma da gente calcular. Nós podemos utilizar a planilha do Excel. O Excel é um software, né, uma planilha de trabalho muito utilizada nas empresas, né, que nos permite tanto utilizar texto quanto fórmulas. Então, eu posso fazer uma conta no Excel. Eu coloquei aqui para vocês, né, os operadores que o Excel ele compreende outros operadores. Eu coloquei isso, que eles são os simples, né, os mais básicos. Então, o sinal de adição e de subtração são os mesmos sinais, já conhecidos por todos. No lugar da multiplicação, ao invés da gente pôr o x, né, o Excel ele vai entender como um asterisco. O asterisco que vai ser resultante de uma multiplicação para ele. Da mesma forma, a barra será o sinal de divisão para ele. Tá? O símbolo da porcentagem é o mesmo, né? E vocês podem observar que aqui embaixo, em último, ele está dizendo que o acento circunflexo é o que ele também compreende como exponenciação. Como eu disse, na linguagem da programação, a gente não utiliza os mesmos símbolos, né, que nós utilizamos na escrita. O computador, para ele decifrar, para ele entender o comando que nós estamos passando para ele precisa de determinados símbolos. Então, para ele entender que o número 4 é um expoente, ele precisa de um símbolo que vai dizer isso para ele. E esse símbolo é o circunflexo. Então, deem uma olhada aqui. É a mesma fórmula do slide anterior, mas com uma diferença. No Excel, a gente tem que utilizar o sinal de igualdade antes da conta. Se a gente não utilizar esse sinal de igualdade, o software, né, a planilha do Excel, ela não irá calcular, ela vai apenas armazenar o que está escrito. Então, quando você utiliza o sinal de igualdade, aqui eu escrevi na célula A1, né, toda essa conta, eu posso ver ela aqui, como ela está escrita. Quando eu der um Enter, ela já vai me aparecer o resultado. E o resultado é o mesmo do slide anterior, quando a gente fez na calculadora científica. Então, nós podemos utilizar tanto a calculadora mais simples, a calculadora do computador, na calculadora científica. Podemos utilizar o Excel para fazer as nossas contas. Basta a gente saber quais são os símbolos, né, os caracteres, para a gente poder utilizar. Então, como que eu utilizo uma calculadora em mãos, né? É diferente do modo como eu vou utilizar, por exemplo, uma planilha do Excel e como eu vou utilizar a calculadora do computador. Sobre o Excel eu não vou adentrar muito nisso, porque tem muita coisa, tá? Mas eu deixo aberto para vocês, aos que já conhecem, né? Aos que não fizeram ainda um curso de informática, para fazer nos próximos semestres com o professor Alessandro. Ele é altamente qualificado e certamente vai dar muitas dicas, vai ensinar direitinho, passo a passo, de como a gente lida com o Excel, tá bom? Afinal, esse é um software muito utilizado nas empresas. A porcentagem. Então, vamos lá. A porcentagem, ela é uma razão. Então, o que é uma razão? Uma razão é a relação entre dois valores. Então, essa porcentagem, ela pode ser representada por uma fração, tá aqui, 12 por 100, tá? O termo porcentagem se refere ao 100, né? Também ela pode ser escrita de forma decimal, 0,12, e ainda podemos escrever 12 e utilizar o símbolo da porcentagem. Essas três formas, elas representam o mesmo número, né? Tem o mesmo significado e são de fácil compreensão. Então, a porcentagem ela é obtida ao aplicarmos uma taxa percentual a um determinado valor. Então, vamos ver um exemplo. Um celular ele é vendido em 3 prestações mensais iguais, totalizando R$ 900. Caso o pagamento seja à vista, a loja oferece um desconto de 12% sobre o valor a prazo. Qual será o valor pago à vista? Então, a gente tem que entender.
O que ele está entendendo como o total, né? A porcentagem, o por 100, né? Esse 100 representa o total, né? Qual é o total que essa situação está nos passando? Ela está dizendo que o total é R$900. Então, a princípio, eu quero saber quanto que é 12% de R$900, tá certo? E eu posso fazer essa conta aqui, ó. 900 vezes 0,12, ou utilizar somente o 900 vezes o 12 e apertar o símbolo da porcentagem, que ele vai me resultar em R$108. Aí depois eu tenho que fazer uma conta de menos, né? 900 menos 108 vai dar o total de 792. Ou eu posso, como eu falei para vocês no slide anterior, né, ir direto. Eu posso colocar 900 menos 12%, porque ele já está entendendo a calculadora, o computador, enfim, ele já está entendendo que eu quero saber quanto que é 12% de 900 e quanto que é 900 menos seus 12%. Então, ele já vai me dar direto o valor de 792, tá certo? Eu coloquei aqui pra gente esse exemplo da pizza, porque é muito, né, é muito visual, muito simples da gente compreender. Qual é o total? O que representa o total da pizza? São os 8 pedaços. Se eu e a minha amiga a gente comeu 4 pedaços, a pizza ela não tá mais no seu total, ela não tá mais 100%, né? Ela tá somente 50% dela. Então a porcentagem ela é isso, ela está em cima do total. Agora vamos ver algumas regras de arredondamento. Afinal, nos trabalhos relacionados à estatística, matemática financeira, entre outras situações cotidianas relacionadas ao uso de números, né, usamos algumas técnicas de arredondamento. Se o algarismo a ser eliminado for maior que 5, acrescentamos uma unidade ao primeiro algarismo, à sua esquerda. Então aqui está o exemplo, 23,87. O 7, ele é maior que 5, né? 5, 6, 7. Então, o 7 é maior que 5. Então, eu tiro o 7 e ponho mais um número aqui no 8. De 8, ele passa para 9. Então, vai ser 23,9, tá certo? A mesma coisa com 34,8. 8 é maior que 5. Então, eu risco o número 8 e ponho adiciono 1, né, ao zero. Então, vai ficar 34,1. 79,99. Eu posso arredondar para 75 direto também, porque 9 é maior que 5, então ficaria um zero aqui, tá? E 9 é maior que 5, eu coloco aqui no 4 e vira 75. Também outro exemplo, 22,6. Então, 6 é maior que 5. Então, eu já arredondo para 23. Agora, se o número ele for menor que 5, a gente não vai acrescentar 1, né, à esquerda dele. Então, nós temos 43,24. 4, que no caso é esse último aqui, ele é menor que 5. Então, eu posso simplesmente tirar ele, né, e deixar escrito como 43,2. Né? O mesmo acontece com 54,13. Né? O 3 é menor que 5, então eu risco o 3 e deixo representado apenas 54,1, né, 1. Agora, o que acontece se o número ele for exatamente igual a 5, né? Há duas possibilidades. Então, se após o 5 seguir um algarismo diferente de 0, aumenta-se uma unidade ao algarismo que permanece. Então, eu estou ali 6,35. O último número é 5, né? Então, o que eu faço é igual a 5, não é nem maior nem menor, ele é igual a 5. Então, eu acrescento um número ao número anterior. Se era 3, ele vai virar 4. Então, passa para ser 6,4. Se eu tiver 55,6501, ele passa, né, a 55,7. Porque o 1 eu risco, ele é menor que 5, nós vimos. O 0 também risco, ele é menor que 5, então eu vou ver aqui o 5 em si, né?
o 5 ele é igual a 5. Então, eu aumento 1 no número anterior. O número anterior era 6, então ele vai ser 7. Por isso que ele passa e se torna 55,7. O mesmo acontece nesse número grandão aqui, de 96,250002, né, que ele passa a ser 96,3, porque o 2 e os zeros, enfim, né, são menores que 5, e o 5 é igual a 5, então ele soma 1 ao número anterior. Se o número anterior era 2, ele passa a ser 3. Na segunda situação, se o número for, né, se o 5 for o último algarismo, ou após os 5 se seguirem zeros, o último algarismo a ser conservado só será aumentado de uma unidade se essa unidade for ímpar. Então, é para números que terminam em 5. Aqui eu tenho o 14,55, né? O número anterior a ele é ímpar, então eu consigo aumentá-lo, tá? Porque ele terminou em 5 e o número anterior a ele também é um número ímpar. Então eu aumento 1, se tornando 14,6. Nesse exemplo aqui, 24,65. Terminou em 5, mas o número anterior ele não é ímpar, ele é par, ele é o número 6. Então eu tiro o 5 e mantenho o número 6, ele vai se tornar então o número 24,6. E o caso do 34,75000, ele passa para 34,8, porque antes do 5 tem o 7. 7 é um número ímpar, então eu posso aumentar 1 em cima dele e apagar os demais números. Essas são as regras de arredondamento, né? Expliquei também para vocês como funciona a porcentagem, como a gente utiliza a calculadora. Espero que possa ajudá-los, né, nas resoluções de continhas que nós estamos fazendo. Inclusive, para praticar, eu vou deixar alguns exercícios aqui, tá bom? Então, tentem arredondar os seguintes números. Vocês podem fazer no papel, tirar uma foto e me enviar, tá certo? E também coloquei aqui umas três situações para a gente achar a porcentagem, tá? Só lembrando aqui que esse último, vocês vão precisar utilizar a regra de 3, que eu ensinei na aula passada. Então é isso, turma. Obrigada pela presença de todos, a participação de todos. Bons estudos e até a próxima semana. Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp e a gente vai conversando, tá certo? Então, até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Biase.